Carta enviada ao Papa Francisco perguntando: estamos sendo iludidos durante 2000 anos? Vejamos. Sua Santidade Papa Francisco, Cidade do Vaticano. Prezado Santo Padre, antes de tudo quero apresentar-lhes os meus mais respeitosos cumprimentos pela campanha que Vossa Santidade vem desenvolvendo em prol da sociedade humana, onde se revela a sua mais alta consciência religiosa e o seu elevado sentimento de fraternidade universal nesse tão conturbado mundo atual. Todavia, nesta era mundial de grandes decisões e de acontecimentos tão importantes, o momento é de controvérsia, de polêmica. Muito se fala em direitos humanos, justiça, etc. Mas, além disso, os seres humanos se desenvolveram o suficiente para procurar explicações naturais para os processos e acontecimentos antes atribuídos a agentes e poderes sobrenaturais. Por conseguinte, permita-me lançar mão do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que se possa esclarecer uma dúvida que paira sobre todas as pessoas seguidoras do cristianismo. Pelas estatísticas, quase todos os brasileiros são católicos e por tradição são cristãos e por tradição católicos. Foram criados dentro dos princípios religiosos mais manifestos e aprenderam a crer no Cristo como Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No entanto, fontes dignas de crédito demonstram que Jesus, o Cristo, foi enviado a este mundo para salvar somente o povo judeu. Acabo de adquirir um livro intitulado Shonta, o Pecado, da autoria de Francis Miller. Este livro, Shonta, o Pecado, da autoria de Francis Miller. Nesta obra, baseando-se em texto da própria Bíblia, o autor dá uma demonstração convincente de que estamos sendo iludidos há cerca de 2000 anos. Por exemplo, Jesus declarou, com suas próprias palavras, que foi enviado a este mundo para salvar somente o povo judeu. Vejamos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Quem é a casa de Israel? É o povo judeu, as tribos que trazem os nomes dos filhos de Jacó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. São palavras proferidas por ele, as quais estão registradas no Evangelho segundo São Mateus. Quando despachou os discípulos para difundir o seu Evangelho, enviou-os unicamente às cidades judaicas. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5, 6. Quando encontrou a mulher samaritana no poço, disse-lhe: a salvação é dos judeus. João 4, 22. Quando a mulher canaanita lhe pediu para curar a filha, a princípio ele recusou. Depois que ela o adorou e implorou, ele ainda humilhou, dizendo: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mateus 15, 25, 26 e Marcos 7, 27. Isto é, taxou a mulher de cachorra por ela não ser da tribo de Israel. Francis Miller escreveu também: a Igreja Católica precisa se renovar urgentemente. O celibato é um absurdo. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 28, está escrito: e Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Proibir um indivíduo de constituir uma família é contra os princípios da natureza, contra os princípios da lei de Deus. A função sexual, o desejo de procriar, é inerente ao ser humano, é uma lei natural e está presente em todos os seres viventes.
Preparar uma pessoa para viver solitária, sem direito ao casamento, sem direito a uma família, se constitui na maior prisão que se possa imaginar. Significa escravizá-la por toda a sua vida. É uma prisão perpétua. Mais ainda, penalizar um religioso por praticar pedofilia é uma coisa que deve ser pensada, uma vez que o proibiram de agir de acordo com o direito que Deus lhe deu de satisfazer uma necessidade que está presente na vida de todos os habitantes deste planeta, uma necessidade natural. O autor ainda escreveu sobre o Concílio de Nicéia e o imperador Constantino, o assassino da própria família, pois foi esse tirano quem convocou o primeiro concílio ecumênico da Igreja, onde compareceram nada menos que 318 bispos do mundo inteiro, além dos seus auxiliares. E ainda foi ele o responsável pela vitória do cristianismo, visto que no ano 313 ele e Licínio, o cunhado, proclamaram o Edito de Milão, que garantiu a todos, inclusive cristãos, a liberdade de culto. Nós cristãos perguntamos: como se explica tudo isso? Estamos sendo iludidos durante 2000 anos? Nosso dever como fiéis é intimar todas as instituições religiosas a se submeter a um julgamento da razão para mostrarem que realmente são honestas e desejam a paz e as boas relações entre os humanos. Atenciosamente, Manuel Messias Alves, Estrada do Elenco 4252, Bloco A, Apartamento 52, CEP 07152-755, Guarulhos, São Paulo, Brasil. Telefone 11 95496-1030, WhatsApp. Com cópia para o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane João Tempesta, o Arcebispo de Brasília, Dom Sérgio Rocha. O Papa respondeu à carta. Vejamos a resposta do Papa.